Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da parábola da figueira seca, que está lá no Novo Testamento. Mas antes vamos pedir para você se inscrever em nosso canal, clicar lá no sininho no YouTube, receba as nossas notificações. Vamos ao texto do Novo Testamento. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, ele foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas. E era tempo de figos. Então Jesus, o Cristo, disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que foi que os seus discípulos ouviram isso? No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, o Cristo, lhe disse: Mestre, vede como a figueira a que te dirigiste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com o efeito acontecer. Isso está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 12 a 14 e no 20 a 23. Então vamos ver o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a parábola. Aqueles de fé cega, eles não estão produzindo fruto. Portanto, eles devem ser arrancados do pomar terreno. Pela lei de Deus, eles serão plantados em lugares de solos próprios aos de fé cega. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. São os humanos que têm vida, mas vivem inutilmente, vivem pela matéria, sem atentarem à verdade dos valores espirituais. Enfim, que não conhecem nem vivem pelos valores perenes da lei de Deus. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Veja que a parábola, ela é simbólica. Sendo a figueira uma árvore que devia produzir flores, mas elas se fecham sobre si mesma e produzem frutos. Isto quer dizer, não é necessário anunciar produtos flores, mas é obrigatório produzir frutos. Em poucas palavras, não é preciso dizer que sabe, faça sempre, ou então não se disfarce de figueira. Jesus, nessa passagem do Evangelho, nos fala figuradamente sobre a fé, como sendo sempre sucedia, né? Quando o pai do moço o procurou, disse-lhe Jesus: se puderes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Que prodígios a fé não pode operar. A fé é uma força motriz, é calor fecundante,
que dá ao espírito a essência pura da crença, sem sombras na existência de Deus, no seu amor, na sua misericórdia infinita, que leva às regiões luminosas do espaço e ao Criador. A fé, ela consiste na confiança absoluta, sem a mínima dúvida, sem vacilação. É uma virtude difícil e impossível de definir, quase incompreensível para nós, pobres, errados, de todos os instantes, cheios de imperfeições e fraquezas. Nós a consideramos impossível, porque achamos que ela é panágio somente para os espíritos elevados, e com isso não percebemos que todos os instantes recebemos provas de bondade e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque nós não meditamos nas lições exemplificadas pelo Mestre até o momento de sua crucificação e no que ele nos tem enviado até os dias de hoje. A fé nós a vemos em muitos irmãos, até nos menos aparelhados em outras virtudes. Ela é forte, esclarecida e sábia, como mostra o Evangelho. A verdade é que aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Por isso, em torno do que crê, agrupam-se espíritos corretos para assisti-lo. A fé, ela se alia à esperança e ambos formam a caridade. Como nossos corações ainda eles não estão abertos para agasalharmos essas virtudes, vamos nos esforçar nos estudos e na prática do Evangelho de Jesus, meditando nos seus ensinamentos e exemplos e também dos seus apóstolos, fortalecendo-nos espiritualmente, aprendendo a pedir somente o que é justiça aos olhos de Deus. E o pai do moço responde a Jesus: sim, Senhor, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. E o mestre, diante desse apelo de que não sentia tão forte a sua fé para merecer tal graça, lhe facultou ser atendido pela bondade infinita. Os apóstolos de Jesus já haviam realizado algumas missões de curar enfermos e afastar espíritos obsessores. Porém, eles não conseguiram afastar o obsessor do rapaz. Jesus quis mostrar-lhes que ainda lhes faltavam aquela confiança na tarefa que tinham de cumprir e que deveriam se preservar do orgulho que eles, na condição de humanos, poderia dominar os seus corações, levando-os a reconhecer que eles precisavam ter fé e absoluta confiança naquele em cujo nome iam falar. Esta passagem do Evangelho, ela serve de exemplo para nós, os médiuns de hoje, para que não se envaideçam de sua mediunidade e que realizem o seu trabalho com humildade, fé e confiança. É um exemplo para os seguidores
dos apóstolos. Se eles que eram edificados constantemente pelos ensinos, conselhos e exemplos do Mestre, santificados pela sua presença, estavam sujeitos a fracassos, como é narrado nessa passagem do Evangelho. Imaginem os nossos fracassos na atualidade. Nós que carecemos de fé e que não sabemos orar. A fé, ela é uma alavanca capaz de levantar o mundo. Da fé nasce a prece. E a prece não é um amontoado de palavras que repetimos como se fôssemos máquina. A prece são os nossos atos praticados com o pensamento em Deus. É um enlevo contínuo do pensamento, uma aspiração dirigida ao Criador, a guiar-nos na prática da verdade, da caridade e do amor, a bem do nosso progresso, tanto moral, intelectual e dos nossos irmãos. E Jesus, ele nos recomenda abster-nos dos pensamentos culposos, os pensamentos inúteis, frívolos, para sermos sóbrios na satisfação de nossas necessidades materiais e repartirmos o supérfluo com os nossos irmãos, a quem falte o necessário para sermos sinceros na modéstia, nos costumes e também no proceder. A fé, ela é uma necessidade espiritual do qual não pode o espírito prescindir. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.